Bom, pessoal, mais algumas perguntas do combate, né? Estou fazendo para sair em dias diferentes. O pessoal está perguntando por que é Pax, Domus e por que a gente não fala em português ou fala em japonês. Vamos lá. Toda arte marcial, aliás, toda arte marcial não, toda pequena cultura, toda tribo, todo grupo, ela tem expressões próprias e gírias próprias. Ponto. Então, o jiu-jitsu tem, por exemplo, Creonte, Maria Tatame, Surf Jitsu, várias gírias, né? Que o pessoal vai entender claramente. Karatê, fala-se o nome em japonês, né? Porque veio do Japão, você aprendeu isso e acaba usando, apesar da gente ser brasileiro. Então, por que a gente fala em latim? Veja bem, se eu falar em português, a gente está igual a qualquer tribo, qualquer pessoa que está falando em português. Tem que haver uma separação e uma separação ritualística também. A gente tem no combate, como abre a aula é uma maneira, como fecha uma maneira, quando faz um casamento é outra maneira entre combatentes. Ou seja, você tem os rituais próprios da organização da nossa tribo, como a gente faz as coisas. Né? Aliás, casamento entre combatentes não, porque pode ser o combatente com uma pessoa de fora, claro, também. Tudo isso tem um motivo, e esse motivo é a ideia do grupo. Nós temos um genus, como se fala em latim, uma ideia de clã, que, veja bem, ela se assemelha um pouco à ideia de família do 21 e se assemelha mais à ideia dos clãs da parte romana, né, da época do Império Romano. Que as pessoas não tinham familiares, às vezes, o cara adotava um filho, adotava outro e tal, sem problema nenhum, mas faziam parte do mesmo clã. A ideia de gêneros, é que vem as palavras genética e tal, gente, palavra gente, tudo do mesmo grupo, com a mesma filosofia. Qual a filosofia do combate? A gente se proteger, a gente evitar o bandido, nós sermos preparados para qualquer tipo de agressão, estudamos a ideia de armas e várias outras questões que as pessoas têm curiosidade. A gente fez uma estatística, a gente sabe os canais de internet que as pessoas mais assistem, faixa de idade, tudo isso é bem peculiar ao combate. Muita gente, a maioria das artes marciais tem muita gente nova. No combate começa aos 30 e o topo está na faixa perto dos 60, 50, 60. Então a gente tem uma faixa de idade mais avançada do que a maioria das lutas que são esportes de competição. Por que é mais avançado? É o cara que quer proteger a família, um cara que se preocupa com certas coisas, quer fazer amigos, quer fazer parte de um grupo que muito majoritariamente é homem, tá? São 4% de mulher só. Então a gente tem muita troca de ideias e tudo, e faz bem para a maioria dos caras. E por que latim? Vamos lá. Nosso lema, desde 1999, é Si vis pacem para bello. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Essa frase foi falada pelo Vegeta, né? que é um comentarista da época do Império Romano falando sobre as legiões romanas. Então, a gente tem muito mais em comum, como eu já falei em vários outros vídeos, do que com samurai e qualquer outra coisa, inclusive geneticamente falando. Porque aqui no Brasil, geralmente você é descendente de português, ou espanhol, ou italiano, ou africano, né? E a legião pegou de parte da África, né? Que aliás ela chama África por causa do general africano, até parte da Ásia. Então, a gente tem tudo isso, mas a nossa, apesar de a gente ter raças diferentes, o combate é um exemplo perfeito de um povo, que nós temos costumes e ideias muito semelhantes. A gente vai na mesma direção. O filme que a gente vê, a revista em quadrinhos que a gente lê, os hobbies que a gente tem. Eu fiz uma pesquisa. O hobby mais comum do cara do combate, dentro desses comuns, é ler. É mais comum do que série de TV. Eu achei aquilo bem curioso, né? A maioria do pessoal do combate não liga para futebol, a grande maioria. Atualmente eu tenho torcido, mas eu estou virando o ponto fora da curva. Então tem umas coisas bem peculiares, tá? Isso que chama genus, né? E a gente escolheu o latim, então, para ser a língua que a gente usa para os nossos comentários. Por que a palavra domus, nossa casa, domus, né? Primeiro, para dar a ideia de familiaridade do grupo. A gente não chama de CT ou não chama de dojo. Quando você fala em MMA, poucos ali treinaram realmente arte marcial japonesa. A maioria é Muay Thai, é jiu-jitsu brasileiro, né? Boxe inglês, né? Que é o boxe americano também.
wrestling. Cadê o nome japonês? Só que o japonês, a cultura japonesa é tão forte e organizada dentro das artes marciais que eles popularizaram nomes como dojo, faixa preta, né, mushin, várias outras coisas. E o combate, né, a gente tem a nossa própria maneira, eu não preciso copiar o japonês, né? E se eu falasse português, a gente estaria igual a todos os outros. Então, cumprimento, Pax. Por que paz? Porque a coisa mais. É o nosso objetivo. Se vê Pax, parabéns, a gente quer paz. Por isso que a gente está preparado para garantir a paz. Paz não é de graça. Quando eu fui lá em Washington, nos Estados Unidos, né, para ver o cemitério dos soldados e tal, tem lá, freedom is not free, liberdade não é grátis. E essa é uma das coisas que a gente tem na cabeça. A gente tem que estar preparado para ter liberdade, tem que lutar por ela. Falei sobre Pax, né? Falei domus, porque é uma palavra curta e representa a nossa ideia, casa, né? Mas tem uma série de outras expressões que você vai para o combate que você vai aprender. Adsumos, que a gente importou dos fuzileiros, que eu dei aula há 11 anos lá, espero voltar em breve, né? Dependendo dos comandantes. E aí, adsumos, aqui estamos. É a maneira do cara avisar que chegou na academia. Adsumos. Ele já avisa, a gente já sabe que o cara está subindo. Ok? Ok, pessoal? Se tiverem mais perguntas, esteja à vontade para mandar. Pax.